Graças e paz, irmãos. Estamos mais um dia na nossa campanha. Hoje iremos começar o livro de 1 Crônicas, capítulo 1, 2 e 3. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 1 de 1 de Crônicas está escrito: Adão, 7 anos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metuzala, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. Os filhos de Javã, Elissá, Tassis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cão, Cusi, e Misraim, e Puti, Canaã. E os filhos de Cusi eram Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Raemá, Sabtecá, e os filhos de Raemá eram Sebá e Dedã. E Cusi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Iudeus, e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Petruzeus, e aos Causlueus, dos quais procederam os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gigazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Avadeus, e aos Amareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assu, e Afaxad, e Lud, e Arão, e U, e Ru, e Geté, e Meseque. E Afaxad gerou a Selá. E Selá gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joquitão. E Joquitão gerou a Almodade, e a Selefe, e a Azarmavete, e a Jará, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Ebade, e a Abimael, e a Sebá, e a Ofi, e a Avilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitão. Sem, Afaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naotaré, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas genealogias. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Abdiel, e Mibzão, e Mismá, e Dumá, e Massá, Adá e Temá. Jetu, e Nafs, e Quedma. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrá, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Gisbaque, e a Suá. E os filhos de Jocsã foram Sebá e Dadã. E os filhos de Midian, Efá e Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel e Jeús, e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, Timná e Amaleque. E os filhos de Reuel, Naat, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Sei, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Ana, e Dizon, e Ezé e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timná. E os filhos de Sobal era Aliã, e Manaate, e Ebel, e Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão era Aia e Ana. E os filhos de Ana foram Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. E os filhos de Ezer eram Bilhã, Isaavã e Jaacã, e os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beó, era o nome da sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade,
filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe. E era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome da sua mulher era Metabel, filha de Metrede e filha de Mesaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Timná, o príncipe Aliá e o príncipe Jeteté. E o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Esses três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Será. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Será, Zim, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E os filhos de Etã foram Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jeramuel, Irão e Quelubai. Irão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nazon. E Nazon, príncipe dos filhos de Judá. Gerou a Nazon, príncipe dos filhos de Judá. E Nazon gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliá, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia o terceiro, e Natanael o quarto, e Radai o quinto, e Ozem o sexto, e Davi o sétimo. E foram as suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, 3. E Abigail teve Amasa. E o pai de Amasa foi Jeté, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. E os filhos desta foram estes, Jezé e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, a qual teve a U. E U gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaliel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesus e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate e seus lugares, e 60 cidades. Todos esses foram filhos de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azu, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozem, e Aia. Teve também Jeramiel, ainda outra mulher, cujo nome era Átara. Esta foi mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, Maás e Jamim e Equé. E os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizu. E era o nome da mulher de Abizu, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede, e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E os filhos de Apaim foram Ize, e os filhos de Ize, Sezã. E os filhos de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter,
e Jonatas, e Jete morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram filhos de Jeramiel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, Sismai gerou a Salom, e Salom gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jeramiel, Messa, seu primogênito, este foi pai de Zife, e os filhos de Maresa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Corá, Tápua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efa, a concubina de Calebe, teve a Arã e a Mosa e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jodai, Regem, e Jotão, e Jezã, e Pelete, e Efá, e Saaf. E Maaca, a concubina, gerou Calebe a Sebe e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madamna, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filhos de U, primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, Erefe, pai de Bet-Gadé, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat-Jearim foram os Geteus, e os Puteus, e os Samateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote e Bet-Joabe, e metade dos Manatitas e os Oritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simatitas, e os Sucatitas. Estes são os quineus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito Amon, de Abinoam, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E tinha 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Betsua, filha de Amiel. E nasceram-lhe mais Ibá, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia. E Elisama, e Eliade, e Elifelete, 9. Todos esses foram filhos de Davi, fora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acais, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram: primogênito Joanã, segundo Joaquim, terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias seu filho, e Zedequias seu filho. E os filhos de Jeconias, Assi e seu filho Sealtiel. E os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senezá, e Jecamias, e Osama, e Nedabias.
E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. E Selomite, sua irmã. E Azuba, e Obel, e Berequias, e Uzadias, e Jesube-Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foram Semaías, e os filhos de Semaías, Atos e Egeal, e Bária e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias e Azicrão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, e Elisabe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim ou permitir, sábado, estaremos lendo capítulos 4, 5, 6 e 7 de primeiro livro de Crônicas. Então, agradecemos a Deus pela sua vida, que tem perseverado na leitura, hoje 104 dias de leitura, e que nós possamos completar os 365 dias que nos esperam. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.